gente, muito bom. Boa tarde para todo mundo. Vou começar. A ideia de fazer uma live aqui foi para falar de algumas questões que estão chegando para mim. Então, o que eu tenho percebido, uma dificuldade recorrente aí do psicólogo não saber muito bem como abordar uma equipe de trabalho nessa época de coronavírus, né? Então, assim, o pessoal foi pego de surpresa, a gente está vivendo uma pandemia que a gente não sabe muito bem o que fazer, é uma situação nova, e com toda situação nova, ela nos espanta, né? Como diria Clarice Lispector. Então, o que eu queria abordar com vocês é a gente pensar, né? O que tem chegado para mim. Então, dificuldade que eu tenho percebido é recorrente é do psicólogo não saber exatamente o que fazer com a equipe de trabalho, que está com medo, que está assustada, né? O psicólogo me pedindo dinâmica, auxílio para montar uma estratégia de trabalho, né? Queixas de não saber lidar com os profissionais, né? Com medo que os profissionais têm de adquirir a doença e transmitir isso para dentro da sua casa. Então, medo pela falta de EPI. E temos ainda aí a questão do isolamento social, né? Do confinamento das famílias, que não podem estar ali presentes junto com o seu doente, e vice-versa. Mas isso aí eu vou deixar meio em stand-by para a gente falar numa próxima live, porque é muita coisa que a gente tem para falar. Então, vamos recortar e vamos por partes, né? O que é importante da gente falar? Sumiu o áudio. Então, voltamos. Nossa, gente, fazer uma live é uma coisa muito boa. A gente vê pessoas que a gente não estava vendo há muito tempo. Que maravilha. Obrigada, gente. Então, vamos voltar aqui. Qual que é a minha intenção de fazer essa live hoje? É ajudar quem está encontrando dificuldades, né? Então, e outras pessoas também, que têm o interesse de estar auxiliando, ajudando a outras e outras pessoas. Então, o que eu queria falar com vocês hoje especificamente? Qual que é a dificuldade que a gente tem hoje de abordar a equipe, né? Então, são questões que têm chegado para mim muito recorrentes. Eu acho que a maioria das pessoas que me procurou com essa dificuldade. Suzana, nós estamos vivendo hoje uma pandemia, temos o hospital todo preparado para receber esses pacientes, os profissionais estão com medo, estão se ausentando do trabalho, e eu não sei o que fazer, né? E isso é que é o colocado para mim. Eu gostaria de montar uma estratégia de trabalho para poder fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, eu gostaria de fazer alguma dinâmica e não estou conseguindo. Então, isso é o que tem chegado para mim com maior frequência. Então, vou falar disso com vocês hoje, né? Primeira coisa que é importante a gente observar a gente... Só um minutinho. O que é importante da gente observar eu estou com muita pressa de fazer alguma coisa, né? Eu, como profissional de saúde, eu como psicólogo, eu tenho uma pressa de fazer alguma coisa, eu tenho uma necessidade de ajudar, que é grande. É claro, todo psicólogo quer ajudar as pessoas, a gente já sabe. Mas aí eu tenho que pensar se eu estou escutando a demanda. Então, eu escuto a demanda daquelas pessoas que eu julgo que precisam ser atendidas, ou eu já estou supondo que preciso atender aquelas pessoas, porque elas devem estar com medo, porque elas devem estar assustadas, porque elas devem, e eu ainda não escutei o que elas têm para me dizer. Então, a primeira coisa que é mais importante de tudo, ouvir as pessoas. E isso serve não só para o psicólogo, mas para todas as pessoas, né? Escutem o que as pessoas que estão te procurando têm para te falar. Escutem qual é a demanda. A partir do que elas falam, você consegue ajudar. A gente não consegue ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, ou que não sabe que precisa de ajuda, porque ela não foi escutada ainda. Quando ela conseguir falar, verbalizar, ela vai perceber que ela precisa de alguma coisa. E aí a gente vai estar ali, junto, para poder fazer alguma coisa. Tem alguma estratégia que eu possa definir enquanto eu não escutar a demanda? Não. E cada demanda ela é muito específica, né? Então, assim, como que eu vou estruturar essa estratégia? Depende. Que dinâmica que eu vou utilizar? Depende daquela realidade, depende daquele momento, depende daqueles profissionais daquele hospital. Então, o que é importante, muito importante? Escutar. Então, vamos ouvir o que a equipe tem para nos dizer. Hoje, mais cedo, eu dizia a um paciente que é importante ela estar ao lado, né? Ao lado, participando, escutando, estando disponível.
Então, demonstre que você está ali para o que precisarem, sem impor nada. Né? Propor uma dinâmica agora, nesse momento que está todo mundo com um sentimento muito aflorado, eu não sei se funcionaria da forma que a gente gostaria que funcionasse, porque cada um precisa ser escutado individualmente. A gente ainda não tem um consenso, cada um tem o seu medo, e o medo é muito positivo. Né? O medo é sobrevivência, quando eu tenho medo eu recuo, quando eu tenho medo eu dou um distanciamento para me proteger. E isso é exatamente o que faz a gente ficar isolado. Né? Então, o que faz hoje eu estar isolada? Eu particularmente, estou isolada há mais de 30 dias. Né? O que me faz estar isolada hoje? Medo. Né? O medo de contrair a doença e de fazer parte de uma estatística que eu não quero. Então, trabalhar essas questões com os profissionais, quando eles trouxerem para vocês. Né? Medo de chegar em casa e contaminar alguém, tudo isso vai estar envolvido. Mas o mais importante, essas pessoas estão preparadas para atender essa demanda, estão preparadas para encararem essas perdas que são grandes, que a gente vai ter, né? Encarar essa situação da família que não pode estar com o seu doente, e a família fica muito angustiada. Então, tem-se montado hoje dentro dos hospitais formas dessa família se comunicar com os pacientes. Né? Então, seja através da videoconferência, do celular, reserva-se um horário para isso. Então, tem-se conseguido dar uma contornada, mas isso é através de vídeo, não é uma coisa presencial. Então, a gente precisa esquematizar e precisa ver como que a gente pode atender e não ignorar esses aspectos psicológicos que vêm junto. A gente vive uma pandemia que assusta todo mundo, que tem estatísticas horríveis, mas a gente não pode deixar o medo virar pânico. A questão dos EPIs, muito delicada essa questão. Profissionais trabalhando sem os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Então, máscaras, capote, etc. Então, como que isso chega para cada profissional? Entender essa situação atual é muito importante para todos nós. Então, emocionalmente tem que se estar mais tranquilo para conseguir atender, para conseguir desempenhar um bom trabalho e para não entrar no estado de estresse. Muitas pessoas estão se ausentando do trabalho e sobrecarregando outras. Então, a princípio era isso que eu queria falar para vocês, né, o meu recado. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí no chat, fala para mim. E deixa eu ver aqui. Então é isso, né, que eu gostaria de estar passando para vocês. Escutem, né, não tem como a gente montar uma estratégia sem escutar a demanda do outro. Né? E uma outra coisa que é importante que eu gostaria de falar para vocês é a questão da ansiedade. Então, tem que diminuir a ansiedade para a gente poder conseguir trabalhar. Tá bom? Gente, obrigado por todo mundo aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim? Estão me perguntando aqui em hospital de idoso, né, atendimento em hospital de idoso, se eu teria alguma sugestão. É importante escutar, né? Escutar a família, escutar esses idosos, ver quais são os medos, o que eles trazem, e a partir dessa escuta a gente então poder definir alguma estratégia ou alguma forma de atuar junto a eles. Né? Os idosos ficam bastante assustados porque são um grupo de risco, então é importante a gente tranquilizar essas pessoas, né, no sentido de não deixar esse medo virar pânico. Então, eu penso que hoje o mais importante, esse medo não pode virar pânico. Né? O medo me faz buscar recursos para me proteger. Então, isso é interessante. Aquelas pessoas aqui me perguntam, e aquelas pessoas que não conseguem expressar seus anseios, seus medos, né? E com isso a ansiedade só aumenta, sem que elas possam identificar a causa. Estar perto, estar disponível, acolher essas pessoas sem julgamento, é o mais importante. Quando eu chego perto da pessoa e me mostro disponível e não julgo, e nem tenho, a minha ansiedade está controlada, nem tenho ansiedade para ajudá-la, eu vou conseguir estar perto. Né? E a partir do momento que eu me coloco à disposição ali do lado dessa pessoa, eu consigo então que ela converse, posso conseguir, né? Não é certeza, claro, mas eu posso conseguir que ela converse um pouquinho mais comigo. Aí vai se sentindo segura, vai se sentindo acolhida, a chance dessa pessoa conversar comigo aumenta bastante.
né, comigo, psicólogo, né, trabalhando naquele lugar. A gente está falando de uma maneira bastante rápida aqui, né? Mas é só para dar uma luzinha mesmo para vocês. Tenho feito atendimento online, é gritante a sensação de desamparo do povo. O que posso fazer para não ficar tão impactada com meus casos? Bom, é importante primeiro você se acalmar um pouquinho, né? Manter um distanciamento necessário para conseguir fazer esse atendimento. Então, seria da mesma maneira que nós fazemos atendimentos em outras situações. Então, não há uma diferença muito grande, né? A diferença hoje é que a gente tem uma comunidade inteira sofrendo com o coronavírus. Mas se a gente pegar pontualmente, individualmente, a gente não vai fugir muito daquilo que a gente já fazia, né? E é interessante a gente observar assim, qual leitura que eu faço dessa situação, qual leitura que a equipe está fazendo e se há de fato uma demanda. Então me falaram assim, o chefe está pedindo para eu fazer o atendimento, mas eu não percebo que as pessoas precisem, né? Será que a demanda é dessas pessoas ou é de quem está pedindo? Então normalmente a demanda é de quem pede. Aí é interessante a gente estar observando isso, né? Para não ficar tão impactado, trazer para levar para a sua terapia também é interessante, né? O que acontece? O psicólogo dá assistência a todo mundo, e quem dá assistência ao psicólogo? Outro psicólogo, né? Então buscar a terapia é interessante, né? O lugar que você vai poder colocar todas as suas questões, todas as suas dúvidas e os seus sentimentos que muitas vezes não são expressos naquele momento. Agora, eu acho que sempre é interessante a gente se colocar inteiramente na situação. Então, eu posso falar do meu sentimento, né? Nós também estamos sofrendo. Então, eu também estou, mas eu estou com você. E a gente junto vai conseguir. E aí, trabalhando a partir daí, o que as pessoas vão trazendo, na verbalização. Controlar a insegurança num sistema de saúde deficiente, como você falou, na falta de EPIs, como reduzir a ansiedade desse profissional sem um porvir na área? Bom, eu penso o seguinte, o que eu posso resolver, eu vou resolver. O que eu não posso, eu vou aprender a lidar. Então, se eu tenho que trabalhar naquela situação, se para mim é muito importante estar ali, e com certeza o profissional de saúde hoje, ele é importantíssimo nessa situação, não pode faltar. Eu não tenho os EPIs para trabalhar. Eu tenho que improvisar. Eu tenho que achar uma forma de me proteger e continuar trabalhando. Então, assim, acreditar que vou dar conta, acreditar que eu vou conseguir, acreditar que o meu trabalho vai além de tudo isso. Né? É culpa de alguém não ter EPI? Não, não tem, não existe uma culpa. Hoje faltou. Né? O coronavírus veio de uma vez e pegou todo mundo desprevenido, não tem insumos. Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência com isso. Eu vou lutar contra isso e pensar nisso todos os dias? Não, não. Eu vou tentar resolver o problema, como já estamos resolvendo, né? Criando máscaras, confeccionando máscaras de pano aí, pessoas fazendo doações, muita gente contribuindo. A minha força caiu. Muita gente contribuindo para poder ajudar esses profissionais de saúde. Então, tentar buscar outras soluções, outros recursos. Né? Entender que hoje, mais do que nunca, é importante que a gente faça a parte da gente. Que a gente não espere a coisa chegar pronta para nós. Atendo pacientes com Covid-19 por telefone. De novo, repetindo, tem que escutar e ver o que você pode estar orientando essas pessoas para elas se acalmarem, para elas estarem mais tranquilas. Né? Existe hoje uma recuperação muito grande de pacientes. Então, não me ocorre assim, alguma coisa mais específica, além de escutar e orientar realmente essas pessoas. Né? A maioria vai se curar, então assim, é importante acreditar no tratamento, é importante fazer a nossa parte. Né? Quem pode, deve ficar em casa, porque tem aqueles que não vão poder ficar em casa. Então, é fazer a cada um a sua parte. A conexão está picotada, aqui andou caindo, está ouvindo bem. Essas transmissões ao vivo são sempre um problema. E hoje tá bom, tá, gente? Porque todo mundo usando a internet, a gente está tendo algumas dificuldades aí mesmo. Como lidar com a ansiedade coletiva em uma equipe de saúde? Acolhendo essas pessoas. Pode parecer um chavão,
mas é o que a gente tem hoje que é mais importante. Temos que acolher essas pessoas. Gente, tem coisas que são muito básicas dentro da psicologia. Então, acolher as pessoas, não julgar e escutar. Então, esse tripé ele funciona muito bem. Acolher, não julgar e escutar. Né? A partir daí eu consigo, então, desenvolver um bom trabalho com essas pessoas. Porque a resposta está na pessoa, ela não está em mim. Os meus valores são diferentes dos valores dos meus pacientes ou da equipe de saúde com a qual eu estou trabalhando. E acho que é interessante a gente refletir se esse momento também ele não potencializa alguns problemas que já existiam antes do coronavírus. Então, você, psicólogo, refletir, ou outro profissional de saúde, refletir como que era o meu relacionamento dentro dessa equipe. Em que ele piora, em que ele melhora. Essa ansiedade coletiva, então, é uma coisa generalizada mesmo, é para todo mundo está com medo. A gente vai ouvindo individualmente as pessoas, e, se possível, ouvimos todas de uma vez, o que é muito difícil dentro do hospital, nessa dinâmica que a gente tem vivido hoje o tempo todo, nessa correria. Gente, então é isso, adorei ver vocês aqui, né? Espero que a gente possa marcar um novo encontro. Depois eu gostaria que vocês me dessem um feedback, né, quais foram as falhas dessa transmissão, o que faltou, o que a gente pode melhorar, porque é a primeira live que eu estou fazendo, então é preciso que me deem um feedback para eu saber se foi bom, né? Bom, então, antes de encerrar, eu queria me colocar à disposição de vocês, o que precisarem, eu puder ajudar, contem comigo. Tá? É o que eu posso fazer agora, estando em isolamento, é me disponibilizar através da internet para o que vocês precisarem. Né? Então, contem comigo. Se precisarem, eu estou à disposição. E no mais, gente, força e paz. Beijo grande. Foi um prazer enorme ver vocês aqui.